Pois é, muitos consumidores reclamam, chegam a denunciar até, né? Agora resta saber se essas fiscalizações, essa cobrança do Ministério Público, né, realmente vão surtir efeito, ou seja, vão fazer aí a diferença no bolso do consumidor, né, Roberto? Ainda bem que você fez a correção, não tem nada a ver com o Ministério da Justiça, é Ministério Público, tá? Esqueçam aí Ministério da Justiça, é Ministério Público. Bom, isso que a Regiane falou que todo mundo espera, né? Agora a gente vai saber como é que está essa história agora, ao vivo, com o coordenador-geral da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo aqui da região norte, Noel Santos, que está aqui com a gente. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Roberto, Regiane. A pergunta é óbvia e é muito simples. Existe ou não existe cartel nos postos de gasolina daqui de Manaus? Bem, no último ano, em novembro, nós recebemos um chamado da Câmara Legislativa Municipal para participar de uma CPI que tratava da prática de cartel. Então, nesse momento, nós fizemos um estudo dos preços que estão sendo praticados aqui em Manaus e foi elaborada uma nota técnica cuja conclusão deu no produto gasolina indícios, do ponto de vista estritamente econômico, de princípio de cartelização. Vale a gente lembrar para o nosso telespectador, né, o que é a cartelização, que é justamente a combinação de preços, ou seja, quando um comercializa, por exemplo, a R$ 2,70, todos os outros começam a também vender a gasolina a esse preço e é mais ou menos por aí. Agora, a gente viu na reportagem, né, que um dos donos de combustível falou que aqui nós temos um dos combustíveis mais baratos do país. A gente sabe que não é verdade. Fazendo uma pesquisa rápida pela internet, por exemplo, a gente vê que existem postos de combustível, até mesmo no site do Procon, vendendo gasolina a R$ 2,32, em alguns casos aí até promocional, mas R$ 2,59, R$ 2,60 é a média. O que acontece aqui com Manaus, então? Bom, me permita fazer algumas considerações para poder a gente contextualizar a questão de preço. No início dos anos 90, havia uma forte intervenção estatal no que dizia respeito aos preços, tanto na distribuição e comercialização. A necessidade de atrair novos investimentos fez com que houvesse uma flexibilização do mercado e com isso foi feita uma gradativa liberação dos preços. A Agência Nacional do Petróleo foi criada pela Lei do Petróleo em 98 e nesse momento ela encontra praticamente os preços já liberados. O que significa dizer isso? Significa dizer que o modelo regulatório adotado era de que preços liberados, certo, poderiam levar a você ter preços competitivos, tá, que isso fosse favorável ao consumidor. Infelizmente, dentro desse quadro, a gente também sabe que existe uma facilidade de formação de cartel, porque você tem um produto homogêneo, certo? Você tem barreiras regulatórias, então você tem uma série de situações que levam à possibilidade de formação de cartel e, por outro lado, isso então exigiu que a agência adotasse, e aí vou falar um pouco do nosso papel, tá? Um monitoramento de preços, não só dos preços, mas também do índice de dispersão da margem dos lucros obtidos. E toda vez que nós identificamos que há indícios de cartelização, nós fazemos uma nota técnica que é enviada para o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Esse sistema hoje é composto pelo SDS, Secretaria de Direito Econômico, do Ministério da Justiça, pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pelo SEAI, Secretaria Econômica, ou Secretaria do Acompanhamento Econômico. Esses três órgãos têm como responsabilidade emitir pareceres em função desses resultados obtidos e o CAD de julgar se, de fato, aquele alinhamento de preço, que isso é que precisa ficar claro, certo, para a sociedade. O mero alinhamento de preço não permite a punição da prática de cartel, porque é preciso que haja provas de que houve prévio acordo entre os participantes, agentes de mercado. Mas o simples fato de existir o preço igual, quantos postos de gasolina tem em Manaus? Centenas, não, infelizmente, dezenas, a teoria econômica, tá, a própria Secretaria de Direito Econômico emitiu uma cartilha, publicou uma cartilha em 2009 que dá esses esclarecimentos. Só o alinhamento, sem ter preços semelhantes, como você acabou de falar. Semelhante é uma coisa, igual é outra. Semelhante ou igual. Vamos por alinhamento total, certo? Infelizmente, sozinho, se você não tiver uma prova
de que houve esse acordo, indício, né? que houve uma ata, uma reunião, onde isso possa ser comprovado. Infelizmente, pelo que a gente tem acompanhado, você não tem como comprovar a prática da cartelização. Pois é, é verdade, é um indício, né? Vai ser testemunhada pelos interessados. Olha, claro. eu já tenho assim, uma opinião contrária. Apesar da difícil comprovação, o cartel, na prática de revenda, é o que mais tem dado, vamos dizer assim, reclamações na Secretaria de Direito Econômico. Nós tivemos uma média de 200 reclamações ano, certo? E isso no Brasil. No Brasil. Pois é, e merece então ser investigado. Claro. Né? E temos, em 2009, vou falar 2009, são números que eu tenho até então, estavam com 150 processos administrativos em andamento. Inclusive, só para você entender, eu acho que resultados você tem. Aqui em Manaus, nesses últimos 2 anos, nós participamos e elaboramos pelo menos umas 3 notas técnicas. E dessas eu tenho conhecimento que uma delas já está no Ministério Público em forma de processo administrativo, apurando, sabe, as responsabilidades. Pois é, coordenador, até porque é preciso que haja realmente uma atitude, uma ação mais efetiva para que o consumidor não seja penalizado por isso, né? Porque, obviamente, o combustível realmente está muito caro, é muito caro você manter. Também achar que vale a pena denunciar, porque se não tomarem nenhuma providência, as pessoas claro, eu acho que a sociedade está no caminho certo, eu acho que a CPI, quando são instauradas, tem que ter esse curso. Agora, estamos num processo de ampla defesa e dentro dessas circunstâncias que eu te falei, cabe que essa questão da prova, se não ocorrer, ela infelizmente... Evidente, nós estamos num Estado democrático de direito e todo mundo tem direito de defesa. Agora, deixa eu te perguntar, esclarecer uma dúvida, Noel. A ANP não tem como punir, ela tem que esperar pela Justiça, uma denúncia do Ministério Público, ela não tem poder de polícia para punir essas infelizmente, foi delimitado por lei o papel da agência. Certo. A agência ela ficou com a responsabilidade do acompanhamento dos preços e dos índices de dispersão. Nós não podemos regular. Inclusive, até me surpreendo quando eu vejo, há pouco foi comentado por vocês, que vai ser elaborado um mínimo e um máximo. É arriscado isso, tá? Não tem essa previsão dentro da legislação atual. Porque isso pode ser a livre concorrência, né? Exatamente. O que parece ser bom, ela tem lá seus outros efeitos também que podem ser negativos. Por exemplo, não ser atrativo para que novos agentes econômicos queiram entrar na atividade, certo? O que nós temos hoje é que quando você tem preços muito altos como esses que estão sendo praticados e que estão sendo divulgados, é que eu acredito que deva ter alguém vendendo mais baixo, tá? Eu acho que o consumidor tem que ficar atento e buscar realmente, você entendeu? Pesquisar sempre, né? Aqueles. Por isso que esse trabalho que a ANP faz de acompanhamento dos preços é importante. Ela está lá disponível toda semana para que a gente possa verificar quem são aqueles que estão praticando preços mais baixos, consequentemente mais atrativos para o consumidor. Claro. Cerca de 3 anos atrás, eu lembro que a Polícia Federal desbaratou aí um esquema de cartelização de preços que funcionava na região Nordeste. A Operação 274, lá na Paraíba. Exatamente. Mas tinha ramificações em São Paulo, no Recife, Natal, Fortaleza. Pernambuco, né? Com certeza. Exato. Ou seja, eles conseguiram provas, e provas contundentes, Roberto, de gravações telefônicas, computadores que foram apreendidos. Ou seja, depois disso, o preço da gasolina, que era 2,74, baixou uma queda. muito de preço. É interessante o que está faltando para que isso aconteça aqui, por exemplo? Um resultado conclusivo, onde você identifica de forma cabal que aquele mercado, de fato, cometeu aquele ilícito e, consequentemente, as penas que são aplicadas, que isso que é importante. As penas aplicadas pelo Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência são penas altíssimas, variam de 1% a 20% do faturamento bruto daquela empresa que comete cartel no ano anterior ao processo que está sendo instaurado. Aqui em Manaus já aconteceu? Alguém já sofreu alguma penalidade?
Eu sei que tem processos em curso. Certo. Tá? Na Justiça Federal. Na Justiça Federal. Eu não sei, eu acho que ainda não está concluído, mas pelo andar do processo, me parece que se chega a um resultado conclusivo de que houve, naquele momento que foi apurado, que houve a prática o cartel. delictiva Aí de vamos cartel. supor que seja apurado, que o juiz consiga, aceite essas provas e que a conclusão seja que existe o cartel. Qual é a punição? A punição que o sistema brasileiro da concorrência, através do CAD e do SDE, são dessas multas sobre o faturamento bruto da empresa, certo? Que variam de 1% a 20%, e elas nos informam, certo? No prazo de 24 horas, depois que tem esse julgado, para que nós possamos adotar, se for o caso, e a recomendação, inclusive a cassação da autorização daquele agente econômico ou daquele grupo que esteja, vamos dizer assim, cometendo essa